Olha só, antes de começar, eu fiquei de ver para vocês o texto do Otávio, tá aqui. O nome do pai no tratamento da histeria. Era uma revista, eu acho. Era Revista da Prática Freudiana, no volume 3. Maneiro. Chamava-se Revirão, a revista. É o número 3, a editora A Outra. Era do Colégio Freudiano no Rio de Janeiro. Já faz muitos anos, mas acho que vocês podem conseguir. Pelo menos o Otávio está vivo. Vocês podem pedir a ele, deve ter uma cópia. Bom, continuando agora, conforme eu falei que ia continuar devagarzinho. A existência deste estado de coisas no tocante às lembranças sobre a história da doença é um correlativo necessário dos sintomas e teoricamente indispensável. No decorrer do tratamento, o paciente fornece os fatos que, embora ele sempre os conhecesse, tinham sido retidos por ele ou não lhe tinham acudido à mente. As paramnésias se revelam insustentáveis, sendo preenchidas as lacunas de sua memória. Só quando o tratamento se aproxima de seu termo, quer dizer, de seu final, é que temos diante de nós uma história clínica inteligível, consistente e íntegra. Considerando que o objetivo prático do tratamento é remover todos os sintomas possíveis e substituí-los por pensamentos conscientes, podemos considerar como segundo objetivo teórico reparar todos os danos à memória do paciente. Esses dois objetivos são coincidentes. Quando se alcança um, alcança-se o outro. Se você chega na consciência, você traz a memória junto. Isso ele já mostrou lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. E o mesmo caminho conduz a ambos. Olha aqui, gente, a gente está na pré-história da psicanálise. Tem que entender isso. Não é assim mais que se trabalha nem que se pensa. Mas isso aqui são os alicerces. É como se eu falasse assim, olha, eu decorei aqui esse apartamento, mas o prédio, ele tem as colunas de sustentação dele, tá? Eu tô dando para vocês, são as colunas de sustentação. Tem gente que gosta, fala lacanês, por exemplo, a turma do lacanês que eu vivo me divertindo aqui, me aborrecendo ao mesmo tempo, porque eles só querem fazer decoração, mas eles, alicerce, que bobagem. Não, peraí. Se você vai ser um analista que vai fazer análise nos outros, não precisa saber tanto. Mas se você pretende ensinar, fazer gente ser analista, você tem que conhecer os alicerces da ciência que fundamentou, né? Tudo isso que você está fazendo hoje. Nasceu como? Não brotou do nada. Então, continuando, da natureza dos fatos que formam o material de psicanálise, decorre que somos obrigados, em nossas histórias clínicas, a dedicar igual atenção às circunstâncias puramente humanas e sociais dos pacientes e aos dados somáticos, quer dizer, no caso dele dados de efeitos corporais, e sintomas do distúrbio. Acima de tudo, nosso interesse se dirigirá para as circunstâncias familiares do paciente e não apenas, como se verá mais tarde, para o fim de indagar de sua hereditariedade. Atenção, ele ainda não tinha terminado o complexo de Édipo. Aliás, ele mal tinha começado a chegar na possibilidade de que existe o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um modelo do Freud, não é que é uma pessoa complexada ou que não, é uma coisa complexa no sentido
é da física mesmo, como um complexo de astros. Você tem asteroides, você tem luas, você tem sóis, você tem, enfim, milhares de coisas, buraco negro, tem de tudo. E aí, onde é que a pessoa está posicionada nesse grande complexo? Ele ainda não tinha, por isso que ele vai devagar, ele vai como um médico. O círculo familiar da jovem de 18 anos, objeto deste trabalho, incluía, além dela própria, seus pais e um irmão 1 ano e meio mais velho do que ela. O pai era a figura dominante desse círculo, dada sua inteligência e seu caráter, assim como as circunstâncias de sua vida. Foram tais circunstâncias que forneceram o arcabouço para a história da infância e da doença da paciente. Na época em que iniciei o tratamento da moça, seu pai já beirava os 50 anos e era um homem de atividade e talentos bastante incomuns, grande industrial em circunstâncias muito favoráveis. A filha era afetivamente muito ligada a ele e, por este motivo, seus poderes de crítica, que cedo se desenvolveram, ressentiam-se ainda mais de muitos de seus atos e peculiaridades. Sua afeição por ele era ainda maior em virtude das muitas doenças graves de que ele tinha padecido desde que ela tinha 6 anos de idade. Nessa época, ele ficara tuberculoso e a família, consequentemente, mudara-se para uma pequena cidade de bom clima, situada numa de nossas províncias do sul. Os tuberculosos iam para lugares mais frios para respirar o ar, né? Ali seus pulmões rapidamente melhoraram, mas em virtude das precauções que ainda eram consideradas necessárias, pais e filhos continuaram nos 10 anos seguintes a residir principalmente naquele local que chamarei de B, assim. Quando o pai estava bem de saúde, ele costumava ausentar-se em visitas às suas fábricas. Na época mais quente do verão, a família mudava-se para uma estação de cura nas montanhas. Quando a moça tinha cerca de 10 anos, o pai teve de submeter-se a tratamento em quarto escuro em virtude do descolamento de uma retina. Em consequência desta infelicidade, sua visão ficou permanentemente prejudicada. A doença mais grave ocorreu cerca de 2 anos mais tarde. Assumiu ela a forma de uma crise convulsional, seguida de sintomas de paralisia e ligeiras perturbações mentais. Um amigo dele, que desempenha na história um papel que veremos mais adiante, na página 27, número 3, convenceu, quando seu estado mal tinha melhorado, a viajar para Viena com seu médico e consultar-se comigo. Hesitei durante algum tempo sobre se não devia considerar o caso como de Tabes, outra vez, mas finalmente decidi-me por um diagnóstico de doença vascular difusa e, como o paciente admitiu ter tido uma infecção específica antes de seu casamento, receitei-lhe um tratamento antiluético energético, em consequência do qual os distúrbios restantes desapareceram. Foi, sem dúvida, em virtude desta minha feliz intervenção, que 4 anos mais tarde, ele me trouxe sua filha, que nesse meio tempo ficara inequivocamente neurótica e a apresentou a mim, trazendo de volta 2 anos mais tarde para tratamento psicoterapêutico.